Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Glória a Deus, eu desejo que sim. Agradeço ao Senhor Jesus por mais uma manhã. Eu te agradeço, Jesus, por mais um despertar, por mais uma manhã. Como é bom estar na presença do Senhor todos os dias. Obrigada, Jesus. Bom dia, Esther. A paz do Senhor Jesus. Como é bom estar na presença do Senhor, né? Como é bom buscar esse tempo de oferta mesmo, de sacrifício que nós fazemos de entrega. É muito bom. Bom dia, irmã Terezinha, paz do Senhor Jesus. Que tenhamos um dia abençoado, lindo, lindo, lindo. Como a palavra do Senhor nos diz, de glória em glória, assim nós viveremos. E é assim que nós precisamos desejar. Que o dia de hoje seja mais lindo do que o de ontem. Mesmo que houver dificuldades, mesmo que houver tempestade, que a gente possa aprender diante essas dificuldades, sempre, sempre. Amém? Vamos orando, vamos orar, enquanto isso as nossas outras irmãs vão chegando para a honra e glória do nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bom dia, Marley, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, eu entro agora na Tua presença, nas cortes celestiais, consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério de mulheres de avivamento que o Senhor colocou no meu coração. Eu declaro que o Seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir nesse ministério através da minha vida, trazendo a palavra dessa manhã, através do estudo da palavra, da leitura, da meditação. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por quem o Senhor é para nós. Eu peço ao Seu Espírito Santo que visite cada uma das suas filhas que estarão aqui junto comigo nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Seu Espírito Santo visite com amor e profundidade o coração de todas e as que assistirão depois também, em nome de Jesus. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida para esse dia, Pai. O nosso trabalho. Consagramos a nossa família, a nossa casa. Pedimos direção para esse dia, para que nenhuma decisão errada seja tomada por nossas próprias vontades, pelas nossas emoções. Meu Deus, cuida da nossa família. Que os anjos do Senhor busquem os nossos familiares para que eles possam conhecer a verdade do Teu Evangelho, conhecer o Evangelho de forma completa. É isso que nós pedimos ao Senhor. É impossível conhecer o Evangelho de forma completa e não se render aos pés do Senhor. Nós te pedimos por isso. Pedimos em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração, toda mente endurecida, toda incredulidade, todo coração resistente, eu repreendo e rejeito em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Pai, nessa manhã uma nova armadura. Armadura envolvida pelo fogo do Teu Espírito Santo, onde toda flecha do inimigo que vier vai bater em retirada em nome de Jesus. Coloca sobre nós um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, Senhor, cobrindo toda a dimensão dos nossos braços e mãos.
o novo cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Assim estamos prontas. Estamos prontos para viver o dia de hoje. Estamos cobertos do teu poder. Obrigada, meu Deus, por ser um pai zeloso, um pai que cuida, que protege, que nos levanta todos os dias com ânimo novo. Obrigada, meu Deus. O Senhor é o único, através do teu Espírito Santo, que pode nos levantar, que pode nos oferecer um ânimo novo todas as manhãs, que revigora as nossas energias, que restaura todas as nossas células. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. E em seu nome, nós agradecemos por estar aqui mais uma manhã. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Amém? Glórias a Jesus. Glória, glória, glória. Obrigada, Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, Dilma. Bom dia, irmã Joelma. Bom dia, Mi. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Estela. Deus te abençoe. Zane Carmo, bom dia, seja bem-vinda. Márcia, bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, Dani. Bom dia, Flávio Menezes. Bom dia, sobrinho Marineuza. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar o estudo de Paulo, né? Capítulo 26 traz para nós que Paulo vai testemunhar diante do rei agora, do rei Agripa, que é o Herodes II. Numa visão geral, esse capítulo, Paulo está preso, né? Nós vimos isso no capítulo anterior. Então, Paulo está preso já tem 2 anos. E após ele apelar a César, que nós lemos ontem, ele agora testemunha perante o rei Herodes, né? Que é o Agripa II, e a sua irmã Berenice, em uma audiência pública. E essa audiência pública foi organizada por Festo, o governador. Então, esse capítulo é o mais completo testemunho pessoal de Paulo, porque nesse capítulo contém a sua formação religiosa, a sua perseguição aos cristãos, quando ele perseguia os cristãos, a conversão dele no caminho de Damasco, né? A missão a ele imposta, e a sua firme defesa do evangelho diante das autoridades. Então é isso que vai trazer para nós a leitura e a meditação, para o nosso conhecimento, tá bom? Hoje eu trouxe uma expansão um pouquinho maior desse capítulo, para que fique bem guardado no nosso coração e que Paulo seja o nosso exemplo, que Paulo seja para nós um exemplo diante de todas as resistências, diante de todas as nossas dificuldades, as afrontas, as críticas, os apontamentos. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos ler do versículo 1 ao 3, quando diz assim, ó, capítulo 26, tá? Agripa disse a Paulo: você pode apresentar a sua defesa. Então, Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa, dizendo o seguinte: Rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo o que os judeus me acusam. E especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. Então aqui nós vemos que Paulo inicia com muito respeito, reconhecendo o conhecimento, né, da autoridade ali de Agripa sobre os costumes judaicos. Então ele fala com muito respeito e ele pede paciência para falar em sua defesa. A chave aqui é que Paulo sabe que o rei Agripa tem formação judaica. Então ele constrói o seu argumento com base nas escrituras
e na história real de Israel. Paulo usou de estratégia e sabedoria, mais uma vez. Versículo 4. Todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo, e também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Eles sempre souberam e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo que fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa região. E agora estou aqui sendo julgado, porque tenho esperança na promessa de Deus, na esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Então veja que Paulo aqui, ele lembra da vida dele como fariseu, no testemunho que ele está dando, que era o grupo mais rígido dentro do judaísmo. Ele faz uma conexão aqui com o Antigo Testamento, quando diz assim em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 5, que Paulo descreve sua antiga vida religiosa como zelosa, mas sem revelação. Vou ler para vocês. Se você tiver com a sua Bíblia, vou começar a ensinar vocês a procurar na Bíblia, quem não tinha costume. Vamos ver aqui. Tá dando um reflexo aqui para mim hoje. Procura aí na sua Bíblia. Podia ter deixado marcado, né? Ontem eu achei com tanta facilidade. Gente, sumiu da minha Bíblia hoje. Meu celular voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Acabei de lembrar, meu celular voltou. Olha que bênção. Gente, não acho. Meu Deus. Aqui. Tem. Não, sumiu. Juro pra vocês que eu não sei cadê. Então vamos pular essa parte. Depois eu volto e procuro com paciência. Com paciência não, com calma, porque eu acho que eu devo ter colocado alguma coisa errada aqui. Mas nós lemos sobre isso. Paulo, ele perseguia os judeus, ele perseguia os cristãos, porque ele achava que ele estava fazendo certo, né? Ele achava que ele estava fazendo certo, perseguindo os cristãos, levando eles à morte. Então, não é, Marley, eu procurei porque Filipenses está no novo, né? Não é? Deixa eu ver. Só se eu coloquei antigo e me enganei. Deixa eu ver. Vai que eu fiz isso, né? A gente pode ter feito isso. A gente pode ter errado. Deixa eu ler o 5. Não é não. Não é. Depois a gente vê. O Espírito Santo vai me trazer até o final, em nome de Jesus. Então vamos continuar o versículo 6. Deixa eu voltar lá em Atos. Atos, versículo 6. Vamos continuar. Porque nós sabemos, né, que ele fazia parte desse grupo rígido, então ele perseguia os cristãos, porque ele achava que o que ele estava fazendo era certo. E hoje, aqui no que nós estamos lendo, não. Ele vê que isso não é certo, que era errado. Mas ele conta toda a sua história aqui diante do rei, tá bom? Versículo 6. E agora estou aqui, sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo que adoram a Deus dia e noite também esperam ver o cumprimento dessa promessa. É por causa dessa esperança, ó Rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus.
Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? Aqui, do 6 ao 8, Paulo explica que ele está sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos patriarcas. E aí aqui nessa parte eu trouxe uma explicação um pouco mais profunda para a gente guardar no nosso coração, para que fique registrado na nossa alma esse conhecimento, na nossa mente. Em nome de Jesus, eu declaro que vai ficar registrado no seu coração esse conhecimento que nós vamos receber. Então ele explica que ele está sendo julgado por causa disso, por causa da esperança da promessa por Deus feita aos patriarcas, né? Página 791. O que, irmã Joelma? Sobre o que eu me perdi? Que eu devo ter escrito errado? Mas aí é Salmos, não é? Deixa eu ver. 791 na minha Bíblia é Salmos. Na minha Bíblia essa página é Salmos. Depois eu vou esperar o Espírito Santo me trazer. Os patriarcas aqui, vamos lá, voltando aqui. Paulo explica que ele está sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos patriarcas, que era a ressurreição dos mortos. Essa foi uma promessa que Deus fez aos patriarcas. Quem eram os patriarcas? Tem gente que não sabe. Então nós vamos ver quem eram os patriarcas. Na Bíblia, o termo patriarca se refere principalmente aos pais fundadores da nação de Israel, aos pais da fé, né? Aos homens de fé de Deus, Abraão, Isaac e Jacó. A promessa foi feita a eles. A promessa de Deus aos patriarcas, né, era essa. Ela era multifacetada, ela era variada. Não foi uma promessa só. Deus fez a promessa da terra prometida, que é uma herança física, a Abraão, né? Fez a promessa da bênção sobre toda a descendência, que seria uma nação numerosa que viria deles. Glória. Marcar a Bíblia bem legal, assim. Apesar da minha já estar muito riscada. Mas depois eu vou trazer para vocês, para quem não tem o hábito de marcar. 19, do 25 ao 26, quando diz assim, ó. Pois eu sei que o meu defensor vive. Jó dizendo, tá?
pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda nesse corpo eu verei a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor fala tanto com cada um de nós. O Senhor se revela para nós. Deus sempre está junto de nós. Nós nunca estamos sozinhos. Todos sempre trouxeram essa palavra para nós. Jó passou por tantas aflições, por grandes perdas. Jó passou por sofrimento intenso, de dor, de luto, luto de família, perdas materiais, doença no seu corpo. E até o fim ele creu, ele declarou, ele louvou a Deus. Enquanto nós aprendemos com Jó também. Amém? A chave aqui, nessa parte, é que a esperança cristã é o cumprimento da esperança de Israel. E nós não podemos deixar morrer em nós essa esperança por causa da incredulidade dos outros. Entende? Em nome de Jesus. Versículo 9 diz assim: E Paulo disse ainda: Eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que eu fiz em Jerusalém. Recebi autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo, eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. Então aqui, Paulo confessa o seu zelo de perseguição, onde ele achava estar fazendo certo. E ele não estava fazendo certo. Depois que Jesus apareceu para ele, ele viu que ele não estava fazendo certo. Porque aqui ele confessou que ele prendia os cristãos, que ele forçava os cristãos a blasfemar, que ele perseguia os cristãos até em cidades estrangeiras. Tamanha era a cegueira dele, porque ele conhecia o evangelho de forma incompleta. Até que Jesus apareceu para ele. E aqui ele confessa, então, né? Ele confessa que ele mostra como ele foi um opositor violento. E ele não tem medo de falar a verdade. Ele mostra que ele foi um opositor violento para realçar a mudança drástica causada por Cristo. Ele sempre agiu da verdade. Até mesmo para falar quando ele era diferente do que ele estava se apresentando ali hoje. Então veja que o testemunho dele é usado diante da defesa dele nessa hora. E nós aprendemos com isso que o nosso testemunho, pior que ele tenha sido, ele deve ser usado para edificar a vida de outras pessoas, para mostrar a transformação que nós passamos depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Amém? Glórias a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Amém, minha irmã. Deus te acompanhe. Versículo 12. E Paulo continuou: Foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando a autorização e ordem dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Então eu perguntei: quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus,
aquele que você persegue. Mas levante-se, fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte a outros o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aqui então Paulo relata ali diante do rei sobre a visão dele no caminho de Damasco. Ele estava indo até Damasco com um documento buscar mais autoridade para castigar os cristãos. E no meio do caminho, no meio dessa viagem, a luz que era mais forte que o sol, Senhor Jesus, aparece para ele. No meio do caminho. E todos caem. Ele conta e relata que todos caem diante daquela luz. E fala que Jesus fala com ele em hebraico, quando diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, dura coisa é ir contra o que o Senhor Jesus quer para nós. Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões, assim dizendo na palavra bíblica. Dura coisa é resistir à obediência, é não ceder. Assim como na referência que nós temos em Jonas, né? Também vemos a resistência dele ao chamado de Deus. Percebe que Deus chamou os que não queriam, né? Para levarem homens na presença dele. Grande massa de multidão a ouvir o evangelho. Assim foi com Jonas. Assim foi com Moisés. Não, Senhor, não posso. Nem sei falar, sou gago. E aí ele falou: não tem problema, eu vou usar o teu irmão Arão para falar por você. Mas teve que ir, não é verdade? E Paulo contra Jesus. E agora, chegando a lugares jamais imaginados por ele, né? Que ele chegaria para levar o evangelho com tanto amor, com tanta resistência, com tanta verdade, incansável, imparável. É isso que nós vemos aqui. Vamos ler o versículo 16. 19. Nossa, a aula de ontem foi poderosa, hein? Eu falei, não tô nem na terra e nem no céu ainda. Louvado seja o nosso Senhor. Eu desejo que você alcance esse nível espiritual. Em nome de Jesus. É bom demais. É muito bom viver na presença do Senhor. É muito bom você se derramar e o Espírito Santo te toma e você fica: ah, Senhor, me capacita mais. Dá-me sabedoria, me leva para perto do Senhor. Que você aprenda dia após dia a acessar a terceira porta do tabernáculo. Em nome de Jesus. O que Paulo faz aqui, ainda nessa parte que nós lemos? Ele traz que Jesus chama ele. Ele relata ao rei aqui ainda, só para terminar, que ele conta ao rei que Jesus chama ele. Chama ele para ser testemunha, chama ele para livrá-lo dos judeus, para livrar os judeus e os gentios, né? Livrá-los dos judeus e gentios. E também enviar ele até os gentios para abrir os olhos dos gentios, do povo estrangeiro. Jesus queria usar Paulo para isso.
para que ele abrisse os olhos dos gentios, tirar ele das trevas e levar eles ao arrependimento para receberem o perdão. Obrigada, Jesus. Em Isaías fala isso, né? Em Isaías 42 fala: te constituí como luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos. Isaías traz isso para nós. Obrigado, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. O versículo 19 diz assim, ó. E Paulo terminou dizendo, então Paulo continua dizendo: portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, em toda a região da Judeia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Mas até hoje Deus tem me ajudado e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram, que isso ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como aos não-judeus. Paulo obedece de imediato aqui, quando fala para nós no versículo 19, né? Que ele não desobedeceu à visão celestial, que ele obedeceu, que ele sabia que ele tinha que obedecer. Então isso mostra a submissão ao chamado divino de Paulo, logo no início do versículo 19. Então aqui ele assume a sua missão diante do rei. Qual que é a missão? Pregou o arrependimento e a mudança do povo. Por isso ele foi perseguido. Depois no versículo 22, Paulo afirma que a sua pregação está de acordo com Moisés e os profetas, que a pregação dele não está em desacordo, que está de acordo, sim. Ele traz o Cristo, que o Senhor Jesus padeceria, que ele sofreria, assim como Moisés e os profetas também disseram. Ele afirma que ele seria o primeiro da ressurreição. Que Paulo dizia isso, mas que Moisés e os profetas também diziam isso. Que Jesus seria o primeiro da ressurreição, das promessas de Deus, e anunciaria luz aos judeus e aos gentios. Em Isaías 53, assim como Salmo 16 e Zacarias 9, relata textos proféticos sobre o sofrimento de Jesus, sobre o sofrimento do Messias. Depois no versículo 24, quando ele diz assim, ó, quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: Paulo, você está louco. Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. Vejam que é uma reação comum a quem não entende o poder do Evangelho. Então, quem não entende o poder do Evangelho tem essa reação. E Paulo respondeu: eu não estou louco, Excelência. Estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho a certeza de que ele conhece todas as coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Então Paulo disse ao rei: Rei Agripa, o Senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Olha só o que aconteceu aqui. Paulo se volta ao rei Agripa e diz que ele crê nos profetas, lançando a pergunta direta na consciência dele. E o versículo 28 diz assim: e Agripa respondeu: você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? E Paulo disse:
pois eu pediria a Deus que em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje chegassem a ser como eu, mas sem essas correntes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 30. Aí o rei Agripa, o governador e Berenice e todos os que estavam com eles se levantaram e saíram comentando: este homem não fez nada para merecer a morte e nem para estar preso. Então Agripa disse a Festo: ele já podia estar solto se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. Aqui no versículo 28, mostra para nós que ele responde: por pouco pensa que... Aqui, ó, vou ler de novo. Você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? O que mostra aqui para nós? Mostra que ele quase foi convencido. Quase. Mas quase convencido significa quase salvo. Ou seja, ainda é perdido. Ele ainda é perdido. Então, um quase convertido, ele é quase salvo, ele não é salvo ainda. Entende? Ah, ele quase se converteu, então ele quase foi salvo. Isso mostra que para sermos salvos, a entrega é total, não pode ser uma parte só. A entrega não tem como ser parcial, só um pedacinho. É total. É entrega por inteiro. E depois nos versículos à frente, né, 29 e 30, Paulo declara que deseja que todos que ouvem ele se tornem como ele, exceto pelas algemas. Olha a observação que ele colocou. Olha o coração dele. Aqui se vê a grandeza da alma de Paulo. Mesmo injustiçado, ele quer a salvação dos seus acusadores. As correntes que ele diz as correntes espirituais que prendiam aquele povo. Então todos os presentes, conclui, Paulo não fez nada ali que mereça a prisão ou a morte. Todos que estavam presentes ali das autoridades concordam com isso. Mas aí o rei Agripa diz: poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Então, mesmo sendo inocente, Deus usará a prisão de Paulo para levá-lo até Roma, porque faz parte dos planos do Senhor. Amém? É isso que nós vimos aqui. Quando nós estamos na rota dos planos de Deus, nada vai atrapalhar os planos de Deus. Ele usa até das autoridades, como nós já vimos, para que o propósito dele se cumpra diante do povo, como testemunha, para demonstrar o poder dele, a glória dele, diante de todos. Então, esse capítulo 26, ele nos mostra sobre o poder do testemunho pessoal. Há um poder muito grande no nosso testemunho pessoal, assim como nós vimos aqui no testemunho de Paulo. Paulo usa sua história para glorificar a obra de Cristo. Então, veja que a sua vergonha, ela pode ser o seu testemunho. E através disso você pode salvar muitas vidas em nome de Jesus. A sua queda, a sua quebra financeira, a sua enfermidade, o seu testemunho, assim como o testemunho pessoal de Paulo, glorificou o nome de Cristo. Então o seu testemunho também pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Então veja assim, ó, se hoje você é uma pessoa transformada, porque Cristo te transformou,
Que mal tem falar do que você foi para trás, porque olha só, você foi, hoje você não é mais. Então aquilo que você foi, aquilo que aconteceu, aquela enfermidade que aconteceu lá atrás, a quebra financeira, a falência, a traição que fizeram com você, a pessoa dura e má que você poderia ter sido, hoje você não é mais. Glória a Jesus, glórias a Jesus, porque foi através de Jesus que você transformou, que você passou por essa transformação, entende? E isso deve ser levado para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Se você tem dificuldade e resistência, pede ao Espírito Santo que todo orgulho caia por terra da tua vida em nome de Jesus. Que todo ego resistente sobre a sua vida seja dissipado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque não há nada que te impeça de falar do que passou, do que foi. Veja que é tão verdade isso que quando nós estamos buscando a nossa santidade todos os dias, como nós estamos fazendo aqui, buscando a verdade da palavra para andar da maneira certa, para andar pelos caminhos do Pai, quando nós estamos buscando viver longe do pecado, Satanás não tem nada para te acusar hoje. Hoje. Ele não tem nada para te acusar de hoje. E ele é tão imundo que ele fica te trazendo coisas do teu passado, coisas que o Senhor já te perdoou, já está lá no mar do esquecimento e ele fica trazendo para você se lembrar. E se você estiver fraco, se você não estiver na presença do Senhor, você vai ficar mastigando as coisas que o próprio Deus já te perdoou. E aí você vai ficar sofrendo por situações e por coisas que você não tem mais. Jesus já te perdoou. Se você já se arrependeu, se você entregou a sua vida para Jesus, se você confessou os seus pecados, todos os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. E aí então você, a partir das águas do batismo, levantou uma nova criatura. Obrigada, Jesus. Use o seu testemunho pessoal para glorificar o nome do Senhor Jesus. Para glorificar o nome dele, do que ele fez, para você mostrar às pessoas que você é hoje, pelo amor e a misericórdia do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Esse capítulo também nos mostra e nos trouxe a importância da obediência ao chamado de Deus. Paulo não resistiu. Paulo não resistiu ao chamado depois que Jesus apareceu para ele. Ele foi. Então, não fica resistindo ao chamado de Deus na sua vida. Seja obediente. Por que resistir? Pensa, Deus está te chamando. Jesus está te chamando para você levar o evangelho, para você fazer o ID. Mas você está segurando pesos. Por que você está segurando peso? Por que você fica segurando coisas que não é mais para você segurar? Você precisa renunciar, então renuncia. Solta esses pecados que te amarram. Solta. E vai. Vai de encontro ao que Deus tem para você. Se você nunca fez isso, faça. Se você está aqui hoje e você nunca conseguiu falar do amor de Jesus para ninguém, faça hoje. Deus vai te trazer uma pessoa para você fazer isso. Pode ser até num ponto de ônibus. Você vai ver aquela pessoa ali sentada, de cabeça baixa. E o Senhor vai usar você para falar com essa pessoa. Eu vejo essa pessoa sentada no ponto de ônibus agora. E o Senhor vai usar você para falar com ela. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Usa
Usa essa pessoa de forma sobrenatural hoje para falar do amor de Jesus. As pessoas estão presas em cativeiros espirituais porque conhecem a palavra incompleta, não conhecem a palavra na totalidade. Levem a palavra, não resistam, aceitem o chamado, sejam obedientes. É isso que esse capítulo nos trouxe hoje. Nós vimos aqui também que a defesa do Evangelho, ela sempre deve ser feita com muita clareza, com muito amor, com muita verdade. Nós sempre devemos falar do Evangelho com muito amor, com muita verdade, de uma maneira muito clara, em uma fala fácil, para que a pessoa entenda. Não se preocupe em falar palavras difíceis, palavras usadas por teólogos. Não é nada disso. Não é nada disso. As pessoas precisam aprender da maneira mais simples, mas da maneira que seja de verdade. Entende? Que seja de verdade. Nós vimos aqui que mesmo diante dos reis e dos tribunais ali que Paulo se encontrava, o Evangelho foi apresentado e o Evangelho foi colocado e visto que é maior que a política. O Evangelho é maior que a política. O Evangelho é maior do que a tradição e do que qualquer religião. Porque o Evangelho é a verdade. E a verdade é muito maior do que tudo isso. A verdade é muito maior. E foi visto isso e ouvido o Evangelho diante desses tribunais, na presença de reis. Obrigada, Jesus. E nós vimos também uma parte muito importante, que nós precisamos ter olhos sensíveis para observar esses fatos, pedir discernimento ao Senhor para isso, que quase ser convencido não é suficiente. A salvação exige entrega total. A salvação exige uma rendição total aos pés do Senhor. Paulo está acorrentado ali, mas a sua fé, a sua voz e o propósito dele estão livres. O corpo dele está acorrentado. O corpo, aquele que apodrece depois que a gente morre. O corpo está acorrentado, mas a fé, a voz e o propósito continuavam livres, entende? Você pode estar onde for, na situação que for. A tua fé é livre. Não tem como acorrentar a tua fé. Não tem como. Só se você mesmo decidir que ela seja apagada. É uma decisão sua. Ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar a sua fé de você. Ninguém pode tirar o que você busca na presença de Deus, entende? Entre você e o Senhor, e você sendo uma serva e um servo fiel, Deus te protege e protege com força. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Jesus, como nós te amamos. Se coloque no lugar onde Deus quer que você esteja. No lugar de filha, de filho, de serva, de servo, de discípulo, de exemplo, de pescadores de almas. Amém? Não perca a oportunidade de falar do amor de Jesus. Não perca. E se em algum momento alguém estiver chorando,
E por que você está chorando? Tudo bem você responder assim, porque eu amo tanto Jesus. E eu sei que, mesmo em meio a essa dificuldade, esse tormento, Ele está comigo. E eu sei que Ele está me observando. E tudo isso passa porque eterno é só lá na eternidade. Amém? Obrigada, Jesus. Nós te amamos tanto, Jesus, tanto, tanto, tanto. Obrigada, Senhor Jesus, como nós aprendemos com o Senhor todos os dias. Obrigada, Jesus. Não tem como não amar Jesus, não tem como. Como conhecer a verdade de maneira completa e não amá-lo e não recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, como aquele que nos leva ao caminho certo, que nos traz as instruções. Não tem como. O Espírito Santo de Deus nos toma, nos coloca em posição de amor. Ah, que lindo! Parabéns! Parabéns, Ian. Que o Senhor Jesus te abençoe de maneira poderosa. Que esse novo ciclo da sua vida que se inicia hoje seja totalmente voltado na presença do Senhor. Que nesse dia de hoje você decida renunciar coisas que não te cabem mais, coisas que não combinam mais com você. Que você decida, em nome de Jesus, se posicionar de uma maneira diferente, em nome de Jesus, para que a sua vida seja exemplo, para que a sua vida seja para glorificar o nome do Senhor. Muita saúde para você, prosperidade e paz. Amém? Em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor Jesus que nessa manhã, assim como Paulo, em nome de Jesus, nós possamos deixar a nossa cegueira, em nome de Jesus. Senhor Jesus, assim como Paulo, nós reconhecemos que um dia nós fomos cegos. Nós também fomos cegos um dia. Mesmo conhecendo a lei, nós fomos cegos. Mas a luz do nosso Senhor nos alcançou e abriu os nossos olhos. Obrigada, meu Deus, porque a tua luz abriu os nossos olhos. A tua luz nos tirou da cegueira espiritual. Dai-nos, Senhor, ousadia. Mais uma vez, pedimos ao Senhor, dai-nos ousadia, sabedoria, posicionamento. Que sejamos fortes e corajosos para não nos calar, mesmo diante dos grandes, dos céticos e dos poderosos. Dai-nos, Senhor, ousadia, em nome de Jesus. Que o nosso testemunho, Pai, seja claro, fiel e cheio do Teu Espírito Santo. Que o Teu testemunho seja claro, fiel, em nome de Jesus, para glorificar o nome dEle. Obrigada, Jesus. Nós não queremos resistir ao Teu chamado. Eu não quero resistir ao chamado do Senhor. Então nós podemos dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, capacita-me, dai-me direcionamento, Pai, em nome de Jesus, para que eu faça com o que é da vontade do Senhor. Estamos aqui, Senhor. E nós estamos em espírito e em verdade, porque todos os dias nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, buscando sermos mais cheias do Espírito Santo.
que eu e você nunca sejamos quase convencidos, não, mas sim completamente transformados, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração pela presença do Senhor nesse dia. Podemos sentir o quanto o Senhor é zeloso com cada um de nós. Que o teu amor vem, nos visita, nos traz a paz. O Senhor sempre nos traz uma palavra como resposta. Obrigada, meu Pai. Obrigada por cuidar de forma individual cada um de nós. Cada um de nós que estamos aqui temos a nossa particularidade, temos o nosso íntimo com o Senhor em busca. Somos diferentes, o Senhor nos fez diferentes um dos outros. Quantos bilhões de pessoas existem? Quantos filhos do Senhor e nenhum deles tem uma digital igual? A perfeição do Senhor é linda demais. O Senhor conhece a essência de cada um de nós. O Senhor sabe o que cada um de nós estamos gerando. O Senhor criou tudo de uma forma muito perfeita. Não tem como não contemplar as coisas que o Senhor criou. Tudo que o Senhor criou é muito lindo e perfeito. Se olharmos para as frutas que o Senhor criou, quanta perfeição em cada fruta, no detalhe de cada uma delas, nas cores. Cada uma tem a sua particularidade. Assim como nós, como filhos e filhas do Senhor. E mesmo assim, o Senhor nos trata com muito amor e cuidado. O Senhor só espera a nossa autorização. Obrigada, meu Deus. O Senhor espera essa transformação de cada um de nós. O Senhor espera que o nosso posicionamento busque essa transformação e por isso nós estamos aqui. Porque nós queremos ser transformada todos os dias. Todos os dias nós queremos ser transformadas pelo Senhor. Porque nós desejamos sempre viver na Tua glória. Nós queremos sempre estar debaixo da nuvem da glória do Senhor. Nós estamos aprendendo, Senhor, que quanto mais cheias de Ti, menos as coisas do mundo faz valor para nós. Podemos ter tudo, mas os nossos olhos é tão diferente diante das coisas, Pai. As coisas materiais já não têm valor maior do que a Tua presença. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor sempre está junto de cada um de nós. Nos perdoe pelos momentos que permitimos que a nossa mente se desequilibre, que a nossa mente se desespere. Nos perdoe por isso. Nos perdoa por isso, Pai, em nome de Jesus. Por esses momentos em que nós deixamos o medo tomar conta dos nossos pensamentos, tomando o lugar do Senhor, que é a paz e a certeza da vitória. Meu Deus, nós temos a vitória porque nós estamos com o Senhor, então nos perdoe pelas nossas fraquezas. Que todo medo saia agora da nossa vida, em nome de Jesus. E no lugar do medo, anjos do Senhor.
Coloque a paz sobre nós. O amor de Jesus em uma porção maior nessa manhã. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, pelo teu amor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, obrigada, obrigada por esse momento, meu Pai. Visita a casa de todos que estão aqui agora, levando a paz, refrigério na alma, levando, Senhor, um tempo de comunhão, de mesa, que toda armadilha de Satanás seja desfeita agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me cantarabás. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Eu consagro ao Senhor esse ministério, declaro que toda honra e toda glória é do Senhor. Estamos aqui todos os dias para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Eu sou só um instrumento nas mãos do Senhor. Obrigada, meu Pai, muito obrigada. Que nesse dia o Senhor abençoe de maneira poderosa todos que estão aqui e os que virão depois, Senhor. Nós te agradecemos com muito amor por tudo que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Em nome de Jesus, meu Pai. Socorre todos aqueles que estão passando por aflições nesse dia, Senhor. Todos os seus filhos que estão passando por momentos de aflições. Socorre eles, Pai. De forma que o teu toque possa dizer a eles: eu estou aqui. Abre o teu coração. Nós desejamos por isso, meu Pai. Em nome de Jesus. Nessa hora, Senhor, nós queremos orar pelos nossos inimigos. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos os nossos inimigos. Abençoa todos aqueles que nos odeiam, todos aqueles que nos desejam mal. Em nome de Jesus. Derrama sobre a vida de todas essas pessoas, meu Pai, o teu amor, a tua paz. Prospera a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Que eles tenham uma vida próspera. Próspera na saúde, prosperidade de paz, prosperidade financeira. Que eles sejam prósperos, meu Pai. Apresente-se a eles, nós desejamos de todo o nosso coração, a todo aquele que nos odeia e que desejam a nossa queda. Todos que fizeram maldade contra a nossa vida, nós liberamos o perdão agora, em nome de Jesus. Declara isso ao mundo espiritual. Eu perdoo. Em nome de Jesus, assim eu declaro. Todos os meus inimigos, todos aqueles que um dia me fizeram mal, me trouxeram prejuízos financeiros, materiais. Eu perdoo em nome de Jesus todo aquele que um dia me trouxe prejuízos emocionais, espiritual. Eu perdoo em nome de Jesus todo aquele que um dia me trouxe a vergonha, todo aquele que um dia me traiu. Eu perdoo, eu decido perdoar em nome de Jesus. E desejo bênçãos vindas das mãos do meu Pai que está no céu, em nome de Jesus. Prospera, Senhor, essas pessoas, em nome de Jesus. Prospera, Senhor, os nossos inimigos. Encha eles de amor, mais, em nome de Jesus. Enche eles de paz, Senhor. Que eles tenham um coração de paz, uma mente de paz, em nome de Jesus. Que eles te conheçam, meu Senhor, assim como eu te conheço. Assim eu declaro, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus.
Obrigada, Espírito Santo, pela oração que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. Obrigada, Jesus. Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado. Que você possa se derramar na presença do Senhor e permitir que o Espírito Santo de Deus te use. Que você olhe para os lados e veja que você tem um campo gigante e infinito de pessoas para falar do amor de Cristo, para salvar a vida dessas pessoas, ser pescadores de almas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Correntes foram quebradas, destruídas, dissipadas nessa manhã, através do perdão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Hoje já é quinta-feira. Aleluia. Obrigada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Obrigada. Deus te abençoe. Daqui a pouco a gente faz isso, né, irmã Marley? A gente passa do ensino para um culto, não é? Falta só o louvor, né? Porque nós temos aprendido tanto aqui, tanto. O Espírito Santo tem feito grandes coisas na vida de muitas pessoas. E eu louvo a Deus, eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. E será maravilhoso, né? Vamos seguindo as instruções do Espírito Santo. Fazer a ceia todos os dias é tão maravilhoso. É tão maravilhoso fazer a ceia todos os dias. Nos fortalece, nos posiciona. Receber todos os dias a ceia nos fortalece, traz Jesus. Vem, Jesus. Nos traz poder de Cristo sobre nós. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau.